antes, que não a conhecia. Não posso habituar-me à minha nova situação, no mundo dos espíritos. Inquieta-me a sorte de minha filha Anne, que pessoas amigas procuram levar para junto de si. Desejava que a prevenissem, para ela não ir para perto dessas pessoas. E deu outros conselhos de natureza íntima. Essa filha da senhora Anne tinha várias enfermidades, para as quais, disse sua mãe, era necessária a presença de alguém que lhe fosse simpático. Daí a sua ansiedade, pois sabia que essas pessoas que procuravam viver com a filha apenas queriam aumentar seus recursos com a pensão paga pela jovem. Esta sorte de achegos, raros na França, são frequentes na Inglaterra. Ora, com que fim a senhora Coates escreveu tudo isso, mostrando-se aflita por uma pessoa cujo nome não conhecia, nem o caráter, nem a vida, nem as enfermidades? Ao contrário disso, não é lógico que a mãe da moça, mesmo falecida, tenha sempre conservado esse sentimento, tão natural, de afeição e cuidado por sua filha. Se não é um caso de identidade, que será então? E aí a telepatia nada tem que ver, quanto a ser um demônio, seria faltar a todos os seus deveres o mostrar-se assim tão caridoso, e seria até o caso de agradecer tanta bondade. Em outra sessão comunicou-se o pai do redator, que pareceu também interessar-se pelos negócios de sua família, dando-lhe excelentes conselhos e pondo em guarda contra certos acidentes claramente indicados. Um senhor Tom P. contou como morrera, no Rio de Janeiro, de febres. Os seus esclarecimentos foram, 2 meses depois, confirmados por sua família. É um dos casos mais insignificantes. Fato bastante curioso é o seguinte, fornecido por Miss Lilian Whiting, que obteve graças à médium Sra. Pipers. São comunicações de sua amiga, já falecida, Miss Katy Field. Em agosto de 1896, 3 meses depois da morte de Miss Field, voltava eu da Europa e tencionava ir a Honolulu, na Oceania, onde ela fora enterrada, quando Miss Field me disse, Lilian, não vai a Honolulu, aquela que ides procurar virá aqui. No fim de 3 meses recebi a visita das 4 pessoas, por causa das quais eu ia empreender essa longa viagem. Em outubro de 1896 dirigi-me ao Dr. Odigson, para facilitar-me uma sessão que se realizou a 24. A Sra. Pipers, em transe semiletárgico, escreveu, sou Katy Field, na sua caligrafia habitual. E, por entre 1000 detalhes particulares inteiramente pessoais para serem reproduzidos, mas que tinham todos os característicos da sua personalidade, Miss Field falou-me do seu testamento, que fizera em favor de um senhor S.B.T., que eu não conhecia. Como sua amiga íntima, pediu-me que me interessasse por esse negócio e me fez sabedora, pela mão da Sra. Pipers, de uma transação que se verificara num aposento do Hotel Victoria, em Nova York, em certa data, transação de quem nem o primeiro nome eu conhecia. Exprimiu ainda o desejo de fazer encontrar esse Sr. B.T., que para mim era um desconhecido, e acrescentou, vou atuar sobre ele para que venha o que. Alguns dias depois trazia-me o cartão de visita do Sr. B.T., que, logo ao entrar, me disse, eu pretendia escrever-vos pedindo que me marcasseis uma entrevista, mas senti tão estranha pressão me influenciando para vir falar-vos, que vim, mesmo passando por sobre as conveniências. Durante a nossa conversação, disse-me por que havia Miss Field feito um testamento tão particular, e contou-me todo o negócio de modo quase idêntico ao que fora escrito pela Sra. Pipers. 2 testemunhas podiam isso afirmar. Ao terminar sua narração, disse-lhe eu, não sei, Sr. B.T., se acreditais nas comunicações dos vivos com os mortos. Meu Deus! Estou tão pouco ao corrente dessas coisas. Entretanto, algumas vezes sinto perto de mim como que a presença de minha mãe. Mostrei-lhe, então,
A comunicação escrita pela senhora Piper sobre o negócio de que ele me vinha falar. Este fato é bem notável. É evidente que nenhuma outra pessoa desencarnada, a não ser Miss Field, teria interesse ou direito de se ocupar de forma tão pertinaz desse negócio, inteiramente pessoal. O mais interessante é que o Sr. Beatty pudesse ser influenciado de modo a vir tão rapidamente ao encontro de Miss Whiting, que ele não conhecia. Isso nos prova mais uma vez quanto os desencarnados se interessam ainda pelos negócios da Terra, mormente quando não seguem o curso que desejavam em vida. Mais tarde Miss Whiting recebeu muitas comunicações de sua amiga de além-túmulo, mas não possui ainda os respectivos documentos. Finalmente, a senhora Pipers não podia ir buscar no cérebro de Miss Whiting essas minuciosidades de fatos, que ela também ignorava. A senhora Underwood cita ainda o fato curioso de um homem que adorava sua esposa e que, tendo-a perdido, pensou um dia em consultar, em Boston, um médium que não conhecia, pois habitava em outra cidade distante. O médium lhe disse que sua esposa o encarregava de pedir-lhe que, uma vez em casa, se sentasse à mesa e pegasse um lápis, para que ela viesse comunicar-se. Efetivamente, logo que chegou a casa, após alguns ensaios infrutíferos, sua mão começou a escrever uma missiva com a caligrafia exata de sua finada esposa. Grande foi sua surpresa por este fato independente da sua vontade. Não tendo dado à senhora Underwood outros detalhes, não insistirei neste tanto como em outros fatos. Poder-se-á dizer que outro invisível, que não fosse a esposa morta, escreveu a comunicação, mas, assim mesmo, não podia ser um malévolo, porque, se o fosse, não viria trazer a esse angustiado viúvo o consolo da sobrevivência da idolatrada esposa. Eis outro caso, também importante. Há alguns anos, vítima de uma moléstia interna, eu desejava obter um diagnóstico exato sobre o meu mal. Escrevi, pois, ao administrador de Leeds, juntando a minha carta uma madeixa de cabelos, que foi entregue a uma senhora psicometra de Londres, que não me conhecia, nem sequer sabia o meu nome, e para mim ela se achava nas mesmas condições. Pouco tempo depois recebi uma carta descrevendo exatamente a minha enfermidade, e grande foi a minha surpresa ao ler nas últimas linhas: enquanto escrevo, vejo diante de mim uma forma que acompanha atentamente o que escrevo, e que por isso muito parece interessar-se. Seguia-se uma descrição bastante minuciosa da dita forma, pela qual reconheci meu pai, já falecido, com todos os característicos da sua pessoa, e mesmo do seu vestuário. Entretanto, não me pareceram exatos. É que a forma, dizia a senhora, tinha a barba cerrada, e meu pai sempre usara suíças, e mais, trazia um anel no dedo mínimo. Pensando bem nessas duas particularidades, lembrei-me de que, 6 meses mais ou menos, antes da sua morte, meu pai, bastante enfermo, não mais se lembrara de barbeiros e deixara crescer toda a barba, e bem assim que durante muitos anos usaram um anel no dedo mínimo. Sinto não haver então enviado a essa senhora um retrato de meu pai, certamente que o teria reconhecido, pois era vidente. Não posso, por esse motivo, dar outras provas de identidade além das supracitadas. Entretanto, não deixa de ser um fato bastante curioso, para atrair nossa atenção. Além de não nos conhecermos absolutamente um ao outro, não podia haver telepatia entre mim e essa senhora, tanto mais que eu não lhe havia pedido esclarecimento sobre meu pai, e apenas um simples diagnóstico da minha enfermidade. Com que fim, pois, um outro espírito tomaria a forma de meu pai diante dessa senhora? Não há razão lógica que explique tal visão, porém que, ao contrário, se explica muito naturalmente pelo interesse de um pai ansioso para ver qualquer melhora nos sofrimentos do filho, pois nesse tempo estava eu bastante afetado tanto no físico quanto no moral. Quanto à ideia de um demônio fazer tudo isso, parece-me tão ridícula,
que só acreditaria servindo-me do adágio, credo que absurdum. O Sr. Gaston Mary acha que a explicação católica dos fenômenos é a única satisfatória. Eu a considero em muitos casos absolutamente insuficiente e contrária aos fatos que estabelecem a identidade, como se fosse formada por um magistrado ou perante os tribunais. Muito fácil ainda me seria citar centenas de casos semelhantes aos que tenho narrado, mas isso tomaria muito tempo e exigiria pesquisas em todos os documentos que procurei para o meu livro. Entretanto, não insistirei nunca em demasia sobre o ponto de que, salvo casos muito raros, são sempre parentes ou amigos que nos trazem as mais convincentes provas de sua identidade e sobrevivência, coisa aliás muito natural, porque ninguém mais do que eles se interessam por nós. Quanto aos outros invisíveis que mentem, que se divertem conosco, que dizem coisas insensatas, que nos enganam, o remédio é não atraí-los e, se mesmo contra nossa vontade eles vêm, devemos repeli-los. Se nosso mundo, tratando com mentirosos, enganadores, frívolos e pessoas perigosas, é necessária grande dose de perspicácia para manter relações com eles, observemos o mesmo com os invisíveis. O Sr. Gaston Mary diz que a tese espírita só se apoia em casos isolados para explicar inumeráveis fatos e que o verdadeiro espiritismo científico consiste em concluir não do particular para o geral, mas sim do geral para o particular. Ora, se esses casos de identidade fossem exceção, poder-se-ia dizer que a exceção confirmava a regra. Mas estou absolutamente convencido de que esses casos não são isolados nem excepcionais. Além dos muitos casos de identidade que conheço, se pudesse abrir inquérito em todos os países, achar-se-iam, estou certo, muitos outros, dados por parentes e amigos. Na China, por exemplo, há o culto dos antepassados. A Índia é a terra clássica dos fenômenos psíquicos. Finalmente, em todos os povos se descobririam traços do mesmo gênero. As pesquisas e os estudos psíquicos provêm de uma data tão recente que o nosso repositório de documentos ainda não pode ser bastante considerável, mas, do modo pelo qual caminham esses estudos, não está longe o dia em que por toda parte os perscrutem, como já o fez a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Queixava-se o Sr. Mary de que o Abade Petit não citara as provas de identidade que Maria Stuart fornecera a ele e a Lady Caithness, e efetivamente devia tê-lo feito, mas, desta vez, creio que não se queixará dos inúmeros fatos produzidos por mim nem das provas positivas que os acompanham. A um desencanado não se pode pedir mais provas de identidade do que as que se obtêm de um encanado, de quem se quisesse verificar a identidade. Para este estudo, como para o meu livro, segui o mesmo método, isto é, afastei, sem hesitar, todos os fatos que não me pareceram bastante convincentes. Naturalmente, a constatação desses fatos constrangerá os ultracatólicos, que só enxergam pelo prisma dos dogmas. Mas há já alguns séculos que a Igreja tem sido forçada várias vezes a modificá-lo nos pontos menos sólidos, e o mesmo fará ainda em relação aos fatos psíquicos, acabando por achar outra explicação nas comunicações post-mortem, que serão sempre cada vez mais indiscutíveis. Os invisíveis têm sido catalogados pela Igreja de um modo arbitrário, porquanto, se há bons e maus anjos, há também no além escalas de seres diferentes uns dos outros, como se vê sobre a Terra, em toda a natureza, e como deve por certo haver em todos os planetas. Nenhuma planta, nenhum animal, nenhum ser humano se parece inteiro e absolutamente com outro, pois a diversidade é a lei da natureza. Desejo vivamente que em dado tempo os sábios psíquicos e os teólogos possam encontrar um terreno firme em que a explicação demoníaca somente seja considerada exceção, e não regra. Talvez o próximo século nos reserve esta surpresa. Eis ainda um caso notável de identidade, que tomo emprestado ao Lid. É contado pelo Sr. Thurston,
amigo e colaborador desse jornal inglês, em uma conferência que fez ultimamente. Certa dama de seu conhecimento contou-lhe que tivera a ideia de consultar um médium, o Sr. Mateus, que ficou logo em transe, letargia psíquica, e lhe disse que ela era viúva e que seu finado esposo, que descreveu com toda a exatidão, desejava escrever-lhe por sua própria mão uma carta a respeito de negócios. Essa senhora, acrescenta o Sr. Thurston, mostrou-me a dita carta e perguntou-me se devia seguir o conselho que lhe encerrava. A carta estava concebida nos seguintes termos: Querida Kitty, ultimamente tens estado em certos lugares que eu não aprovo. Para te dar uma prova de que velo por ti, como outrora, aconselho-te a que não tomes a casa que tanto desejas, porque tua saúde aí muito sofrerá. Não te preocupes com a dívida de 400 libras. Pede ao ar para tentar liquidá-la e, se não puder, eu mesmo procurarei impedir que percas teu dinheiro. Teu esposo bem-amado, Charles Frederick P. Essa senhora, continua o Sr. Thurston, explicou-me que seu marido tinha horror ao jogo, fosse qual fosse, mas que ultimamente jogara e perdera, em Monte Carlo, que, na sua volta a Londres, assinara uma obrigação preliminar dando como garantia uma casa que possuía em Hans Place, que a dívida era de 400 libras esterlinas, que o seu solicitador chama-se Ward e que o diminutivo de Kitty no começo da carta era como o marido a chamava, quando lhe escrevia, e que a assinatura era a mesma dele, não tinha a menor dúvida. Essa senhora não conhecia absolutamente o médium, e foi por simples capricho que concebeu a ideia de ir ter com ele. Por seu lado, o médium também não a conhecia, nem seu nome, nem sua vida. O Sr. Thurston, que nessa época não era ainda espiritualista, disse a essa senhora que talvez fosse um caso de leitura de pensamento ou clarividência, ao que ela protestou dizendo que tudo quanto a carta narrava era mais pura verdade e que, em vista de ela conter uma promessa, esperaria pela sua realização. Esquecia-se o Sr. Thurston que, por meio da clarividência, um médium não podia reproduzir a caligrafia exata de um morto. Combinou, porém, com a senhora que ela seguiria estritamente o conselho dado, esperando ambos o resultado. Interessou-me tanto, diz o Sr. Thurston, que fui com essa senhora à casa do médium, que desta vez lhe falou, na língua hindu, de um velho criado que ela tivera quando na Índia, onde seu marido residira por muito tempo, como oficial. De novo, o marido dessa senhora se apresentou contando fatos só conhecidos por ambos, porém, o que é muito mais importante, informou-a de que o credor não chegaria a incomodá-la com o negócio da casa de Hans Place que ele, marido, ia encaminhar para ela, em tal dia às tantas horas, uma pessoa que, não só pagaria a dívida, como ainda lhe daria um lucro de 100 libras. Era este um fato bem definido, não podendo provir nem da clarividência nem da leitura do pensamento. Esperaram, portanto, com grande atenção, o dia fixado. Além destas provas de identidade, o finado marido deu à viúva o seguinte curioso apontamento: um de seus amigos, que vivia em Simla, ia chegar dentro de 3 dias, e que a tais horas, que designou com precisão, ela se dirigisse à casa de fulano, em Londres, pois aí o encontraria. Seguindo esse conselho, tudo se realizou sem discrepância e, o que é ainda mais extraordinário, a viúva recebera antes, da parte desse amigo, uma carta anunciando que ele não viria à Inglaterra, por ter de seguir para Caxemira. À vista disso, a senhora não contava absolutamente que ele viesse. Voltemos ao fato principal. Tendo chegado o famoso dia indicado pelo marido e não tendo ela podido desembaraçar-se do compromisso, veio o agente de locação, justamente nesse dia, reclamar, desde pela manhã, o pagamento das 400 libras esterlinas ou um título de garantia. A pobre senhora riu-se intimamente dos médiuns e de suas profecias, mas, coisa estranha, ao cair da tarde,
O mesmo agente voltou dizendo que, ao entrar no seu escritório, aí encontraram um homem que lhe exprimira forte desejo de comprar uma casa em Asplace e, como a única que aí estava vazia era a sua, vinha saber se, pondo de parte a ideia de continuar com a sua posse, a senhora queria ficar dela desembaraçada. A viúva respondeu que só venderia pela importância do título de garantia já dado e mais 400 libras em dinheiro. 2 horas depois recebia ela um telegrama anunciando que o tal senhor aceitava o preço. O senhor Tustan confessa que esse fato o convenceu das relações entre os encarnados e os desencarnados e, ainda mais, tendo seguido e acompanhado a mediunidade do senhor Mateus durante muitas semanas, achou-o muito honesto, sendo certo que nada conhecia da Índia nem do Indostão, apesar de ter, em estado de transe, falado à senhora no idioma hindu, como vimos acima. Este caso é dos mais frisantes, pois teria sido impossível qualquer médium prever e predizer os fatos tão íntimos que acabo de narrar. Só um invisível desencarnado, interessando-se muito por essa senhora, podia agir de modo tão preciso e, logicamente, acho muito natural que tivesse sido o marido da senhora, sempre afetuoso, que assim lhe tenha dado provas tão incontestáveis da sua sobrevivência, da sua outra morada. Pode-se mesmo perguntar se não foi o marido desencarnado que, sabendo que aquele indivíduo desejava possuir uma casa em Anspace, sugeriu-lhe a ideia de ir entender-se com o agente de sua esposa, para provar a mesma que, embora separado na vida material, ainda se interessava pela sua sorte. Ora, se esse homem e essa senhora se desconheciam mutuamente, era inadmissível a telepatia entre os seus cérebros. Foi, então, mesmo da outra vida, que partiu a promessa e a sua realização, visto não poder vir senão de alguém que estimasse aquela senhora. Não se deve também esquecer que o marido dela foi visto pelo médium, em estado de transe, que a sua descrição foi reconhecida como verdadeira pela viúva e que, além disso, o senhor Turstan é um homem sobre cuja boa-fé se pode contar cegamente. Eis um último caso tirado de Leeds. Apesar de ser menos característico do que o outro, parece digno de atenção. Um correspondente desse jornal fez várias experiências com um médium chamado Coates, e cita uma comunicação de seu pai, dando conselhos a respeito do seu negócio de máquinas, conselhos aliás excelentes. Deu a descrição do aposento onde faleceu e de um hábito ou mania toda particular. O mais curioso é que certo dia, na ausência do filho, o médium Coates viu um espírito, ao qual primeiramente tomou por um chin velho, porém que, pela descrição, o correspondente reconheceu logo ser seu próprio pai, que na vida íntima costumava vestir-se de modo que alguns amigos seus muitas vezes lhe diziam rindo, tens ares de um chin velho. Amando mesmo correspondente deu-lhe, por intermédio de Coates, um esclarecimento bem precioso. Declarou em comunicação que seu irmão mais velho, ia ser vítima de um acidente que se daria no iate de A. E por 3 vezes disse, que vendo o iate tome outro rumo. Era um irmão do correspondente de Leeds, bastante séptico. Este, portanto, não se animou a falar-lhe, mas uma pessoa conhecida dos 2 irmãos, a isto se decidiu e, fazendo-o, sem dúvida os impressionou, pois resolveu vender o iate. 8 dias após a venda, grande desastre se deu na embarcação, da qual uma parte da máquina arrebentou, e que, quando a bordo do iate continuamente ia ver como funcionava a máquina, podia ter perecido com a explosão. A partir desse dia, outros acidentes preditos como devendo dar-se no iate cumpriram-se à risca. Havia, portanto, grave perigo para todos os que se achavam a bordo. Daí se conclui que os desencarnados têm certo conhecimento do futuro, porém não o podem transmitir senão em certos e determinados casos em que Deus consente, na sua infinita bondade, que um pai,
uma mãe, um amigo, venha dar aviso. Infeliz de vós, se desdenhardes do aviso, como já vimos no caso do Duque de Buckingham. Em todos os casos narrados pelo Lynch, as iniciais são conhecidas do seu diretor, não se suponha, portanto, serem nomes fantásticos. Para estes dois casos, a teoria demoníaca não é menos sustentável que para os outros, pois a lógica a isso se opõe. Os demônios não podem fazer o bem, ao contrário, como só praticariam o mal, não poderiam ocupar-se com aquilo donde resultam benefícios para os homens. Agindo como agiram, esse marido, esse pai, essa mãe, puderam não só dar bons conselhos, como ainda prevenir contra perigos com que a fatalidade os ameaçava. Um ocultista disse que o homem era uma vontade em luta com um destino, frase de profunda verdade, que esclarece muitos casos inexplicáveis. Esses avisos, essas advertências tão características têm algo de tocante, de consolador, e provam que aqueles que nos amaram pensam sempre em nós e se interessam pelas nossas ocupações como pelas nossas provações terrestres, e que, além disso, fazem todo o possível, quando Deus o permite, para provar que sobrevivem à morte do corpo. Apêndice. Já estava terminado este artigo, quando recebi do Sr. Abouvier a narração de um fato pessoal dos mais interessantes, o qual me apresso em acrescentar aos já citados. Em 31 de dezembro de 1895, o Sr. Bouvier, indo à casa da Sra. Goubian, encontrou aí uma pessoa inteiramente desconhecida, em quem subitamente se manifestou a mediunidade vidente, e que lhe disse: "Vossa mãe está perto de vós", o que muito admirou o Sr. Bouvier, tanto mais que por vários médiuns já havia tentado muitas vezes entrar em comunicação com sua mãe, sem o conseguir. Para se firmar na realidade da visão, pediu à senhora os sinais do espírito presente, e os sinais dados eram exatíssimos, com os detalhes característicos da cegueira da desencarnada, que trazia no nariz os traços de uma cicatriz em diagonal, resultante de uma queda que sofrera em vida. Perguntou o Sr. Bouvier, por que veio hoje, justamente quando não pensava nela, tendo-a tantas vezes evocado inutilmente. Ao que a médium respondeu: "É para provar que ela cuida de vós e deseja principalmente curar-vos do vosso sofrimento de estômago." Caindo logo depois em estado sonambúlico, a médium ergueu-se da cadeira e caminhou para o Sr. Bouvier impondo sua mão direita sobre a cavidade do estômago, e disse, com a voz reconhecidamente da senhora morta: "Sou feliz, meu filho, por Deus permitir-me curar-te. Lembra-te de que velo por ti que, apesar de não me ter manifestado segundo os teus desejos, não participo menos das tuas alegrias que dos teus pesares." A conversação ainda continuou por algum tempo e, tendo-lhe perguntado o Sr. Bouvier qual o nome batismal de sua mãe, respondeu Avelina, nome inteiramente desconhecido de todas as pessoas presentes, e no qual nem mesmo o Sr. Bouvier pensava, pois esperava da médium, como resposta, Maria Rosa, que era o nome com o qual sua mãe fora inscrita na Maria. Avelina era um nome de adoção, que sempre se empregava no seio da família. O Sr. Bouvier considera este caso como de indiscutível identidade, pois sua mãe morrera cega e tinha uma cicatriz em diagonal sobre o nariz, resultante de uma queda. Estes 3 detalhes particulares, dirão certos críticos, podiam ter sido tirados pela médium do cérebro do Sr. Bouvier, mas o que destrói essa objeção é que a médium fez uma completa descrição da mãe do seu interlocutor, que ela via distintamente ao seu lado. Portanto, a vidente vê realmente a mãe do Sr. Bouvier, e não há razão alguma para se supor que tenha inventado toda essa história, porque nem a médium nem o Sr. Bouvier se tinham visto anteriormente a essa sessão, a qual este fora assistir na casa da Sra. Goubian, sem pensar absolutamente na altura dos seus dias. A partir dessa data, 31 de dezembro de 1895, os sofrimentos do estômago,
que ele suportava havia 10 anos, desapareceram inteiramente. Ainda há quem diga que foi a médium que curou o Sr. Bouvier, mas, como cada médium tem determinadas aptidões mediúnicas, parece-me isto inadmissível. Ora, nos meus numerosos estudos ou pesquisas psíquicas, nenhum caso encontrei de médium vidente com aptidões curadoras. Conheço na Inglaterra 2 grandes médiums videntes, e nenhum dos dois tem a mediunidade curadora. Como exceção, porém, certos médiums podem produzir vários fenômenos, mas não têm propriamente o dom de curar. Insisto sobre este ponto, por ser muito importante para elucidar o caso, e, a propósito de que o médium de quem acima falamos pudesse ter falado com a voz da senhora Bouvier, é tanto mais inadmissível quanto em estado de transe, isto é, em letargia mediúnica, estava inconsciente sob a influência de um espírito. Quanto a supor que não tenha sido a senhora Bouvier, mas sim outro invisível, que tenha vindo representar uma comédia, seria um monstruoso absurdo, porquanto os espíritos malévolos não têm poder, nem sequer desejo de praticar o bem. Seria isso contrário à lógica, mesmo porque um espírito mau não pensa senão em praticar o mal, que é o seu único fim, a sua razão de ser. Fim.